Aleluia, Jesus maravilhoso, incomparável, nome daquele que vive, daquele que reina pelos séculos dos séculos. Amém. Deus é bom, Deus é exaltado, Deus é tremendo, Deus é justo. Deus é o rico em perdoar, aquele que é grande em misericórdia, aquele que faz fluir rios de água viva em quem crê nele, em quem confessa o seu nome como único Salvador e suficiente. Começamos mais uma live de segunda apologética, uma live que tem como intenção defender o que a palavra de Deus diz, declara, para que nós possamos sermos livres da incredulidade, livres de tudo aquilo que possa estar nos prendendo e desimpedidos corrermos. Como dizem Provérbios, quando nós guardamos a sabedoria, nós guardamos a palavra da verdade, nós não temos nenhum impedimento. Não existe impedimentos para aqueles que caminham com sabedoria, caminham com a palavra viva e eficaz do vivo e único Deus. Todos aqueles que guardam a palavra, o ensinamento de Cristo, eles não são parados, eles são imbatíveis, imparáveis. Aleluia, inabaláveis sempre serão. Nessa noite, quero pela misericórdia do Altíssimo contribuir para a edificação dos irmãos, da vida espiritual de cada um que desta live poder usufruir pouco do seu tempo para ser edificado, curado, resgatado das heresias e das seitas que muitas vezes enchem muitos lugares, inclusive algumas denominações. Amém? Vamos tentar concluir 2 assuntos, mas se nós não concluirmos 2 assuntos, não tem problema. O primeiro assunto, e o mais importante a princípio, é: por que muitas pessoas não entendem a palavra de Deus? E o pior de não entender não é apenas não entender, porque muitas pessoas, líderes, até pessoas de má fé, distorcem a palavra de Deus. Porque muitas pessoas compreendem a palavra de Deus. Então vamos trabalhar em 3 tipos de leitor: o leitor que compreende, o leitor que não compreende e o leitor que distorce o que está lendo. Amém? Vamos trabalhar com esses 3 tipos de pessoas que manuseiam a palavra, que leem o texto da palavra, mas não entendem, ou distorcem o que o texto diz. Vamos ter um texto base, um texto para iniciar, um texto para trabalhar, nos debruçar um pouco sobre este texto, pegando como base, como o termo já diz, texto base, para podermos adentrar neste assunto. O texto base desta noite se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo de número 5. Leremos alguns versículos deste capítulo, porém, que os irmãos façam a leitura completa, não apenas deste capítulo de número 5 do livro profético de Daniel, mas também de todo o texto sagrado. Amém? Do livro de Daniel, que são 12 capítulos. Leamos alguns poucos versículos, para não ficar apenas numa leitura, mas que abramos o nosso entendimento das Sagradas Escrituras. Daniel, capítulo de número 5, e vamos ver aqui, aleluia, versículo de número 5, capítulo 5 de Daniel, versículo de número 5, vamos começar aqui. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei,
e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou, em voz alta, que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no reino, no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Aleluia. Vamos fazer uma oração para que Deus possa estar nos abençoando. Assim fica mais efetivo. Oremos ao Senhor para que Deus nos direcione segundo o seu intento nesta noite. Pai, Tu sabe todas as coisas. Tu sabe quem verá esta live, quem ouvirá esta live. Tu sabe da necessidade de quem está, Senhor, do outro lado. E eu te peço, pela Tua misericórdia, tanto a eles quanto a mim, que me use para falar somente aquilo que está na Tua palavra, que o Espírito Santo me inspirar, mas que também compreendam e sejam libertados da ignorância, das incompreensões, das distorções, das falsas doutrinas, que o Senhor dê uma libertação completa à sua mente, e que o Senhor ilumine o entendimento do meu irmão e da minha irmã, e que possam juntos, todos nós, Te adorarmos e agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos faz saber o que está escrito, e por que está escrito, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo seja para a Tua glória. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, em o nome do Senhor Jesus Cristo, a nossa vida intensamente. Amém? Nós lemos aqui o texto do livro do profeta Ezequiel, do livro do profeta Daniel, que significa no seu nome, Deus é meu juiz. O nome do profeta Daniel é Deus é meu juiz, Deus que julga as minhas causas. Este maravilhoso profeta, este grande servo do Altíssimo, ele tinha dons. Quais os dons? Ele era sábio, ele era inteligente, ele tinha dom dos sonhos, Deus falava pelos sonhos com ele em visões, e ele tinha interpretação dos sonhos e das visões. Ele tinha algo que o avantajava, que o fazia sobressair entre os outros cristãos, como Sadraque, Mesaque e Abednego. E nós vamos saltando já de imediato para o texto, capítulo 5 que nós lemos. O rei, filho de Nabucodonosor, rei da Babilônia, já é falecido, e tem um sucessor, o filho dele é o sucessor, Belsazar. Belsazar é o seu sucessor, e ele pega as coisas do templo, as coisas sagradas que é para Deus, e faz um banquete, bebe vinho, e faz orgias, e faz coisas abomináveis com as coisas de Deus. E de repente, durante aquele banquete, durante aquela orgia, durante aquele regalo, dentre eles e aquelas mulheres e aqueles súditos, acontece algo surpreendente e inesperado, algo sobrenatural. Aparece uma mão, e essa mão começa a escrever algo, e fica ali. E a mão desaparece, mas o que está escrito que a mão escreveu continua ali na parede. O rei começa a ter medo, se apavora, ele fica com o coração sobressaltado. E o que está escrito ali? O que aquela mão escreveu? Ele não sabe, ele não entende. Então ele vai recorrer a pessoas que supostamente, entre aspas, entendem, compreendem. Chama os seus sábios, chama os encantadores, chama os caldeus, chama os sábios, e eles vão olhar o que está escrito na parede, o que aquela mão escreveu na parede. Porém, nenhum deles, mesmo sendo encantadores, caldeus e sábios, nenhum deles teve a interpretação, a compreensão do que estava escrito, do que aquela mão aparecida, surgida do nada, escreveu durante o festejo. Nós entendemos algo maravilhoso aqui. O rei estava se regalando, o rei estava em banquete, estava alegre, estava feliz. Mas quando aquela mão surgiu como um fantasma, mas não era um fantasma, mas surgiu como um fantasma,
porque não se via corpo. A palavra de Deus não fala que tinha um corpo, só que apareceu uma mão e que escrevia na parede. Ao contemplar isso, desapareceu completamente aquela alegria, desapareceu completamente aquele regozijo. Ele ficou com medo, ele começou a temer a sua própria vida. Ele entendia na hora, ele não entendia o que estava escrito, mas sabia que era um mau sinal. Aleluia! Então ele chama para junto de si pessoas que tinham compreensão das coisas espirituais, pessoas que sabiam as coisas místicas, crendices, pessoas que lidavam com feitiçaria, pessoas que lidavam com necromancia, pessoas que lidavam com horóscopos, pessoas que lidavam com o reino espiritual, mas na sua parte não divina, sua parte maligna ou sua parte mística apenas, a parte separada de Deus. E os sábios que entendiam de livros, mas não entendiam das coisas de Deus. Então, mesmo o rei ajuntando para si 3 classes de pessoas, essas 3 classes de pessoas não tinham a compreensão, o entendimento do que aquela mão da parte de Deus vinda queria, aleluia, expressar, dizer, aleluia, através de 4 palavras. As 4 palavras eram Mene, Mene, Tekel e Parzim. Você descobre isso no versículo de número 25 também. Olha, capítulo 5, versículo 25. Mene, Mene, Tekel, Parzim. 4 palavras escritas ali. Mas aquela palavra escrita ali estava com um mistério. Existia um mistério pelo qual aquela palavra estava ali. E aqueles sábios, caldeus, encantadores não puderam interpretar o que estava escrito ali, pois era algo além da sua capacidade, além da espiritualidade que eles andavam, além dos conceitos dos seus livros estudados, ia muito além, porque vinha da parte do Deus Altíssimo. E ele ficou apavorado, aturdido, e ele prometeu que aquele que interpretasse o que estava escrito ali, ele acumularia de bens, vestiria com a melhor, mais honrada vestimenta real e colocaria no terceiro no seu reino, um cargo de destaque de muita relevância. Porém, daqueles que ele chamou, nenhum pôde dar a interpretação, fazê-lo entender o que queria dizer aquelas 4 palavras. Mas a mãe dele falou que existia um homem que não era do mesmo seio, do mesmo meio de que aqueles homens encantadores caldeus e sábios do reino da Babilônia. Era um homem diferenciado, que estava ali vindo de Jerusalém, de Israel, cativo, exilado, mas que pertencia ao Deus vivo. Só que na vida dele existia um dom de sabedoria e de inteligência que podia interpretar enigmas, coisas dificílimas, ou seja, coisas espirituais. Fora chamado este homem, este profeta chamado Daniel, e o profeta chamado Daniel foi introduzido à presença do rei. E o rei perguntou: eu estou ouvindo de você que você tem o dom da interpretação. Eu estou ouvindo de você que você é muito sábio, é muito inteligente. Eu quero que você interprete o que está escrito ali. O que está escrito ali? Ele dirigiu-se e disse: eu não quero os teus prêmios, rei. Os teus prêmios fiquem para ti. Mas esse dom que você diz que está em mim, esse louvor que você está dando a mim, não o mereço. Essa capacidade, esses dons que existem em mim, não consegui comprando-os com um curso, com uma graduação qualquer. Eu os consegui, aleluia, pelo que o Deus me deu. Deus me deu por uma vocação, por uma eleição, para o chamado. E por isso mesmo o Senhor me introduziu nesta hora mais uma vez em tua presença. Eu já fui introduzido na presença do teu pai e interpretei 2 sonhos do teu pai. Agora eu interpreto uma visão e um escrito que você teve. Eu sou novamente requerido. E por isso, e para isto, eu nasci para ser intérprete, profeta, aleluia, de Deus, também contra outras nações.
Por isso que você me trouxe aqui. Aleluia. E ele dá a interpretação daquelas 4 palavras. Vamos ao que ele disse, que Deus fez ele compreender aquelas 4 palavras. Amém? Versículo de número 26. Esta é a interpretação daquilo. Mene, quer dizer, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Já era, acabou, game over. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta, sem justiça, completamente injusto. Ímpio, perverso. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Ou seja, acabou o teu reino, já era, está tudo acabado. Deus decretou, em outras palavras, o teu fim, porque você preferiu usar as coisas de Deus com toda abominação. Você preferiu não temer o mesmo Deus que teu pai, ao final da vida, criou. Você preferiu fazer tudo diferente, mas você deveria ter feito de uma outra maneira. Mas você não agiu assim. E por isso você está pagando a pena. Você está compreendendo agora porque tudo está acontecendo. O rei ficou espantado e queria recompensar Daniel de qualquer jeito. Mas Daniel rejeitou este prêmio. E naquela mesma noite, diz o texto da palavra de Deus, ele foi morto. Ele perdeu, literalmente. A palavra se cumpriu imediatamente, instantaneamente. Amém? Aqui nós compreendemos uma pessoa que não tem compreensão. Pessoas que não puderam compreender a palavra de Deus. Apenas um homem conseguiu e poderia compreender o que significavam aquelas 4 palavras. Mene, Mene, Tekel, Parzim. Aquelas 4 palavras escritas por uma mão que não se via o corpo, apenas aquela mão. Fora dada a compreensão apenas para aquele que buscava o único e verdadeiro Deus. Aqui, meus irmãos, aqueles que estão representados pelos encantadores, caldeus e sábios do reino que estava na Babilônia, eram pessoas que buscavam ídolos, pessoas que tinham muitos deuses, pessoas que tinham na sua vida idolatria, pessoas que buscavam forças malignas, pessoas que faziam encantamentos para que outros fossem amaldiçoadas e morressem e perecessem, pessoas que agiam na inveja, pessoas que produziam feitiços contra tudo e contra todos que se levantassem contra eles. Este era o tipo de pessoas que tentaram interpretar as palavras de Deus, mas não podem. Ninguém que busca o adversário das nossas almas, ninguém que busca feitiçaria, ninguém que busca ídolos, ninguém que busca imagens de esculturas poderá interpretar, entender e compreender as Escrituras. Ninguém. O que Deus escreve, só quem é dele para entender o que ele escreve. Daniel representa aqui uma pessoa que tem presença de Deus em sua vida. Representa uma pessoa que tem capacidade espiritual na sua vida. Representa uma pessoa que tem um relacionamento com Deus. Representa um servo, um profeta legítimo do Altíssimo. Uma pessoa que busca constantemente Deus e compreender o que Deus quer. Que se dedica a viver uma vida que glorifica ao nome daquele que é o único e verdadeiro Deus no céu, na terra ou debaixo da terra. Aquele que é onipresente, onisciente e onipotente. Por isso que muitos não podem compreender as coisas espirituais. Não podem compreender a palavra de Deus. Não podem ter a correta interpretação. Pois apoiam-se em sábios. Apoiam-se em encantadores. Apoiam-se em caldeus. Apoiam-se naqueles que não têm um relacionamento com Deus. Apoiam-se em qualquer um, menos no próprio Deus, menos no Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. Ele fala o que ele ouviu. Desde a eternidade ele está com o Pai, então ele sabe tudo. Ele sabe tudo, porque ele também é Deus. E muitas vezes nós queremos entender a palavra de Deus buscando qualquer um, menos o próprio Deus, que é o autor da palavra, quem escreve a palavra.
quem escreve as coisas espirituais para que só os sábios possam entender. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso. Ao orar, depois das parábolas, durante as parábolas ele disse: graças te dou, Pai, porque tu encobriste aos sábios entendidos desta terra e revelaste aos pequeninos, porque assim te aprouve. Então o Senhor Jesus Cristo também, em outras palavras, meio que testificou deste texto, deste acontecimento, porque ele disse que aos sábios desta terra, que se apoiam em si mesmo, que tentam entender todas as coisas sem a ajuda do Criador. Como eu posso entender todas as coisas sem a ajuda daquele que criou todas as coisas? Como eu posso compreender a complexidade da vida por mim mesmo, apoiando-me em mim mesmo? Eu tenho que pedir a compreensão daquele que criou. Pai, por que tu criou isso? Pai, por que tu criou esta coisa? Por que tu criou este animal? Por que tu criou essa planta? Por que tu criou esta galáxia? Por que tu criou a mim? Eu tenho que buscar em Deus, que é autor de todas as coisas, conservador de toda a vida, a compreensão de tudo isso, a correta e legítima interpretação. Muitos buscam em todos e nunca, jamais poderão compreender, entender e interpretar corretamente a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Homens inspirados pelo Espírito Santo, aleluia, obtiveram o privilégio de escreverem os textos que nós temos da palavra de Deus. E esse texto fabuloso, que é a palavra de Deus, que nós temos hoje pela misericórdia do Altíssimo, aqui nós temos a mesma palavra espiritual, escrita, inspirada pelo Espírito de Deus. E só aqueles que são também servos de Deus, cheios de Deus, podem entender, interpretar e explicar para aqueles que não entendem. Ou seja, tu jamais poderás entender o texto da palavra de Deus se tu não for espiritual. Mas um homem espiritual poderá facilmente te ensinar, fazer com que tu compreenda o que está escrito ali. Mas às vezes a compreensão do texto, como foi ao rei Belsazar, vai te mostrar que tu estás em erro. Vai te mostrar que tu está em pecado. Vai te mostrar que tu estás na autossuficiência, na autodependência de ti mesmo ou de outros, e não dele. E isso vai te fazer sofrer, ter medo. Mas que você possa ter temor de Deus, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Que você tenha o temor a Deus para buscar humildemente a compreensão com homens e mulheres que têm um relacionamento com Deus, que têm uma vida abdicada, que buscam viver uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida de boas obras, uma vida dedicada ao Evangelho, por amor às almas. Pessoas que amam almas, pessoas que soam por vidas, essas pessoas têm honra, têm privilégio. E Deus dá a compreensão do texto, da palavra escrita e inspirada por Ele mesmo. Pois Ele é o autor, não apenas de todas as coisas, o Criador de tudo, mas também da palavra, que revela o seu amor, que revela o seu poder, que revela a sua glória, que revela que Ele é o único Deus, Salvador e suficiente de nós, que fomos caímos da presença, mas Ele veio nos religar, nos voltar a estar na sua santa e belíssima presença. Então, meus irmãos, nós temos uma primeira classe aqui, pessoas que não compreendem o texto da palavra. Por que não compreendem? Porque não buscam o autor, não buscam aquele que entende, não buscam ter uma intimidade com o Senhor e não buscam se submeter a Ele, se submetem à sua própria vaidade, os seus próprios interesses. Se municiam de pessoas que não têm uma bagagem espiritual, que não têm relacionamento com Deus, ou seja, ficará vedado, tapado o entendimento. Mas se você chamar para si pessoas que têm entendimento, chamar para si pessoas que buscam a Deus, chamar para si pessoas que têm o dom de Deus em si, chamar pessoas que não falam de si mesmos, mas falam tudo aquilo que Deus, aleluia, inspirou, colocou e mandou e ordenou que eles falassem, e então vocês vão crescer na graça
e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois, caso contrário, a palavra vai ficar como algo enigmático. E Deus não quer que a palavra seja enigmática, como fora para Belsazar, os encantadores, os caldeus e os sábios do reino da Babilônia. Mas Deus quer revelar o que está escrito, revelar o que ele escreveu. Pois ele não escreveu para que ficasse sem pessoas compreender o texto. Mas ao contrário, ele escreveu para que nós entendamos, para que nós compreendamos, para que nós vivamos o que está escrito. Mas como, aleluia, entender o que está escrito? Foi esta pergunta do servo eunuco para Filipe. O Filipe fora mais um exemplo, já no neotestamentário, de que pessoas leiam o texto, como o rei Belsazar leu o texto, leu o que estava escrito, como fora dito, no capítulo 5 do profeta Daniel, mas não entendeu o que estava escrito, porque era advindo, originário da parte de Deus, uma decretação de Deus. Mas quando o eunuco foi visitado, foi acompanhado daquele que era guiado pelo Espírito Santo, que tinha interpretação, porque tinha um relacionamento com o próprio Deus, que escreveu aquela escritura, que escreveu aquele texto de Isaías 53, aleluia, ele perguntou: entendes o que lês? E o eunuco da rainha de Candace lhe fez uma contra-pergunta: como posso entender o que está escrito se ele não tiver alguém que me faça compreender o que está escrito? Uma pessoa que já entendeu o que está escrito. E ele perguntou: o autor está falando de si mesmo ou de outra pessoa? De quem ele está falando? O que está dizendo aqui? E a palavra de Deus diz que daquele ponto de partida de Isaías 53, o qual vinha lendo o eunuco da rainha de Candace, ele começou a expor, a explicar, a dar um entendimento de toda a Escritura até ali, para chegar em Cristo, para chegar no único Salvador suficiente. Pois a Escritura, pois aquele texto de Isaías 53 é o conteúdo, é o que realmente a palavra de Deus é. A palavra de Deus é cristocêntrica. Ela aponta para o sacrifício de Cristo, para a humanidade perdida e morta nos seus pecados, destituídas da glória de Deus, por rejeitarem-no, por pecarem contra ele, por desobedecerem uma ordem direta do Senhor. Mas mostra também que ele enviou o seu Filho unigênito para, através do seu sacrifício santo, remir-nos, através da sua obra salvífica, nos dar mais uma vez condições de sermos salvos, reintroduzidos na eternidade com Deus, no novo Éden, para que Deus possa ter acesso à nossa vida. Glória a Deus. Estarmos nós na presença de Deus, não apenas na viração do dia, no momento do dia, mas toda a eternidade. Glória ao nome daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Aleluia. Amém. Eu sinto uma graça dulcíssima, pentecostal, salvífica, da pessoa divina do formoso Espírito Santo neste lugar. Ele está nos envolvendo. Aleluia. E naquele ponto em diante, o eunuco vinha tentando compreender sozinho, sem tradutor, sem intérprete, o que o texto estava dizendo. Mas é impossível. Era-lhe impossível entender, assim como foi para o rei Belsazar. Mas, diferentemente do rei Belsazar, ele tinha sede e fome de entender a palavra de Deus. Por esta fome, por esta sede de compreender e querer entender o que o texto estava querendo dizer, o que realmente estava escrito, aleluia, Deus enviou, deslocou o homem até ele, Filipe, evangelista, para que este homem abdicado, este homem que ama as almas, este homem que tinha o dom de Deus, compartilhasse o que Deus lhe deu. Jesus disse: de graça recebeste, também de graça dai. Aleluia. E exatamente este homem submisso a Deus, este homem, aleluia, servo, este homem como instrumento, fora usado por Deus para dar a interpretação correta do texto, dizer
o que o âmago, o cerne das Escrituras, que é Isaías 53 e João 3,16, que é o mesmo conteúdo. As Escrituras apontam para Deus enviando seu Filho para morrer por nós, e ele morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu e virá arrebatar a sua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então Filipe é usado pelo Espírito de Deus para dar um entendimento para aquele eunuco da rainha de Candace. E ele compreende o texto, ele entende o texto, ele vê a sua miséria, ele vê a sua insignificância, ele vê que Deus morreu por ele também, mesmo ele sendo eunuco da rainha de Candace, um povo que não era um povo judeu, hebreu, porém o amor de Deus tocou nele, porque o amor de Deus também era para ele, porque Deus não faz acepção de pessoas, porque para Deus todos valemos o mesmo, temos o mesmo valor para Deus. Aleluia! Glórias a Deus. E o eunuco crê, o eunuco reconhece a sua miséria, o eunuco crê e reconhece, aleluia, a sua vida pecaminosa, a sua vida que é de autossuficiência para uma vida que dependia do Criador, dependia daquele que o justificava, dependia do seu advogado, dependia de um juiz, dependia daquele que era o único e é o único digno de nos perdoar, de nos purificar de toda a injustiça realizada por nós mesmos, por nosso próprio livre-arbítrio. Aleluia! E ele crê, e ele quer mudar de vida por compreender o que Deus quer. Ele diz: eu quero ser batizado, o que falta para mim? Filipe então reporta para ele: tu pode ser batizado, mas tu crê de todo o coração? E ele diz: eu creio de todo o coração, porque eu entendi a palavra, tu me fez compreender a palavra, e eu posso compreender a palavra através da tua vida. Aleluia, eu quero ser batizado, eu quero obedecer o que Deus mandou que eu tenho que obedecer para poder ser salvo. Oh, glória a Deus! E ele então, aleluia, é levado a um local onde tem água e é batizado por Filipe, o evangelista. E antes de submergir daquele lugar onde fora batizado, Filipe é tomado pelo Espírito e arrebatado. Mas ele, o eunuco da rainha de Candace, aleluia, continua sendo regozijado, vai se regozijando, vai se alegrando, porque ele entendeu o texto, e a obra e a palavra fez efeito na vida dele, o salvando, o curando e o libertando, livrando de todo o mal. Aleluia! E assim, aquele primeiro lugar, o rei Belsazar queria comprar o dom, e por isso pereceu. Mas aqui temos um outro posicionamento. Temos o eunuco, que era uma pessoa de superintendente, uma pessoa importante. Agora ele se submete, ele se humilha, ele reconhece a sua limitação de não entender o texto e se submete àquele que entendia o texto. E essa submissão, essa humilhação, deu-lhe o favor de ser salvo, deu-lhe o favor de ser curado, deu-lhe o favor de ser libertado. Aleluia! Por isso que Deus entrou na vida dele, e por isso que Deus entra na vida de umas pessoas e não entra na vida de outros. Por quê? Muitos querem comprar a interpretação, comprando uma enciclopédia, comprando comentário bíblico, comprando as línguas dos seus originais, comprando cursos teológicos. Nunca você terá compreensão assim, meu irmão. Mas se você se submeter, se humilhar e reconhecer a tua insignificância, da falta de entendimento, porque o texto é Deus que está se revelar, aleluia. Se você se submeter, se humilhar, Deus vai te revelar. Deus vai te revelar o profundo e escondido, como falara através do próprio Daniel. Mas se você não se submeter, se você não se humilhar, se você não clamar ao Senhor para que Ele te dê o entendimento, você jamais compreenderá qualquer versículo dos mais de 31 mil que contém as Sagradas Escrituras, no seu conjunto de Antigo e Novo Testamento, nos seus 66 livros, nos seus de mais de 1.100 capítulos. Deus quer te revelar, mas se você não se submeter, não reconhecer que Ele é o único que tem essa capacidade, é o único
você não compreenderá. Poderá ter toda a enciclopédia do mundo em tua casa, ler todos os livros disponíveis em tua casa, mas você não vai poder entender o texto. Continuará como um véu, aleluia, com os judeus que ainda continuam não enxergando que Jesus já veio. Eles não enxergam isso, é tão notório, é tão nítido, porém, eles não querem ver. O apóstolo Paulo disse isto. Eles não querem, é um posicionamento deles, eles rejeitam, eles são arrogantes e não são humildes. Mas todo que é humilde, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor, reconhecendo que Jesus Cristo é o único Salvador e suficiente, todos aqueles que reconhecerem serão curados, batizados, salvos, libertos. Como diz a palavra de Deus em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, e vai indo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aleluia! E diz ainda mais, continuando o texto, dizendo que sinais, poder será concedido a essa pessoa. Não apenas o poder de ser salvo, mas o poder de ser usado por Deus, na autoridade e no poder do próprio Deus, que o Evangelho é o poder de Deus, não de homens, mas o poder de Deus agindo, atuando na vida de homens, através da vida de homens, como instrumentos e vasos valorosos na mão do oleiro da nossa alma, da nossa vida. Aleluia! Glórias a Deus! Quero saudar o evangelista Juliano Hanauer, quero saudar os presentes, o pastor João Ivo. Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Então nós comentamos já duas pessoas, aqueles que não compreendem, aqueles que compreendem. Aqui não vemos nenhuma exaltação daqueles que compreendem. Ao contrário, tanto o profeta Daniel quanto o evangelista Filipe, os dois, nenhum está sendo soberbo, arrogante, nenhum está puxando a glória para si. Ao contrário, eles não puxam a glória para si. Eles falam, Deus que dá entendimento, Deus que revela o profundo escondido. A glória é dele, o dom que é minha é dele, é para louvá-lo, é para servi-lo. Nenhum dos dois aponta para si, mas todos apontam para Cristo, todos apontam para o Senhor, todos apontam para Ele. Aleluia! Então, é uma das características daqueles que compreendem o texto e que você tem que entender com eles o texto. Que você pode, sem sombra de dúvidas, com toda segurança, estudar com eles. Porque eles não puxam a glória para si, mas dão toda a glória para Deus. Aleluias! Estes homens e mulheres, eles são dignos de honrar o nome de Deus, dando a interpretação do texto, porque eles entendem, porque eles são humildes e são servos, se submetem a Deus, por isso Deus os usa. Amém? Então, nós conseguimos identificar, enxergar pessoas que nós podemos entender o texto com elas, quando elas têm essas características. Humildade, dão glória a Deus, reconhece que o dom que Deus colocou nelas não foi comprado, não foi suado. Deus colocou para um fim proveitoso, segundo Ele quer. Aleluia! Glória a Deus. Obrigado, varão Juliano Hanauer, obrigado. Segundo a capacidade que o Espírito Santo nos concede, aleluia, pela misericórdia dele, para poder edificar a igreja, o corpo de Cristo, para poder as pessoas serem alimentadas, edificadas, para que não sejamos enganados por os falsos mestres, os falsos cristos, os falsos profetas, mas que aprendamos com servos que amam a palavra, que se dedicam à palavra e que não querem de maneira alguma enganar ninguém ou dar uma interpretação errônea, mas ao contrário, querem, aleluia, te transmitir algo certo, preciso, exato, algo que não vai te destruir, algo que não vai te condenar, ao contrário, algo que vai te libertar, te alimentar, te edificar, te restaurar, aleluia, que vai mudar a tua vida, que vai transformar todo o teu ministério, todo o teu ser. Oh, glória! Aleluia! Então essas duas características, pessoas que não compreendem e pessoas que compreendem. Mas temos uma terceira classe para encerrar. Essa live está uma benção, mas para encerrar vamos ficar alguns minutinhos mais, como eu sempre digo, para que a live não seja extensa, longa, muito longa. Amém?
A nossa intenção não é enfadar ninguém, mas esse material depois os irmãos possam estar compartilhando, comentando. Fiquem livres à vontade. Os irmãos são livres, estão à vontade sempre. Comigo sempre será assim. Amém? Sendo sempre que seu irmão crê que é edificante, crê que vem de Deus, compartilhe. Se o irmão não crê que vem de Deus, não é edificante, não compartilhe. É sempre assim. Não vamos obrigar ninguém a fazer nada que não crê. Mas, como eu sempre falo, nós temos que viver como cremos. Melhor que cremos é na palavra da verdade. Amém? Os irmãos são livres em Cristo Jesus. A lei da liberdade, a lei de Cristo. Amém? E vamos para a terceira classe, que é uma classe medonha. É uma erva daninha. Uma erva daninha nas redes sociais. Uma erva daninha nos altares. Uma erva daninha onde está. São pessoas que, pelo seu bel prazer, não apenas não compreendem as Escrituras, mas distorcem-nas e pregam um ensinamento distorcido, pregam um ensinamento de demônios, pregam um ensinamento que não provém do Espírito de Deus. E por ser este conteúdo, ou seja, mentira, hipocrisia, distorção, aqueles que ouvem, aqueles que creem, eles perecem, eles sofrem, eles não têm uma vida transformada, eles não nascem de novo, eles não têm dons, eles não têm o Espírito Santo. Tudo isso é em decorrência daqueles mestres que distorcem a palavra de Deus. E os mestres e aquelas pessoas que acham que são mestres, porque nas redes sociais é assim. Eu vou falar especificamente das redes sociais, porque é o que eu tenho contemplado muito. Contemplo pessoas que não têm uma vida no altar, não são congregantes, são desigrejados, não são ceantes, não têm comunhão com os irmãos, não têm comunhão com o corpo de Cristo, pessoas que não evangelizam, pessoas que não ganham nenhuma alma e querem pregar a palavra. Pessoas assim não estão qualificadas. Pessoas assim Deus não usa. Pessoas assim não podem representar o reino de Deus. Não podem, não podem. Eles se dizem pregadores de Deus, de Cristo, mas não o são. Eles se dizem detentores da verdade, mas não a têm. Porque se tivessem lá, eles estariam congregando numa denominação correta, santa, de acordo com a palavra de Deus. Eles estariam ceantes, eles não ceiam. Eles estariam evangelizando, pregando o evangelho a toda criatura, mas não o fazem. Ou seja, não são de Cristo. São o joio entre o trigo. Eles querem se parecer com o joio. Eles querem se parecer com o servo de Deus, mas não o são. Eles querem se parecer com uma ovelha, mas são lobo. Eles não têm o caráter de ovelha, eles têm o caráter de lobo, meus irmãos. Então vamos cuidar, analisar a vida desses homens e dessas mulheres que se autoproclamam servos e servas de Deus. Mas quem o ungiu? Quem o levantou? Quem o consagrou? Eles têm dom de Deus ou não têm? Vamos verificar, vamos analisar, vamos julgar as profecias. Vamos discernir os espíritos que eles falam, para que nós não caiamos em ciladas, para que nós não caiamos em engodos. Este é o propósito do inimigo, de iludir as pessoas, tapar os olhos dos profetas, impedir dos teus ouvidos ouvir a voz de Deus. Jesus mesmo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aquelas que não estão ouvindo a minha voz não são minhas ovelhas. Então, meus irmãos, são ovelhas de homens, são ovelhas do inimigo, não são ovelhas de Cristo. Não, meus irmãos. Vamos analisar as pessoas que estão pregando nas redes sociais, se eles têm o conhecimento, se eles têm o entendimento, se eles amam a palavra, se eles amam a Cristo, se eles amam as almas, ou se eles só querem condenar uma igreja. Só querem seguidores. Muitos só querem seguidores. Eu contemplo pessoas que pregam heresias, mentiras, pessoas que só querem pregar contra outros, mas não pregam o evangelho. Em primeiro lugar, a minha pregação tem que ser Cristo, tem que ser Jesus, tem que ser o arrebatamento, tem que ser o arrependimento, tem que ser o reino de Deus. Se eu pregar só contra a heresia, eu não estou pregando o reino de Deus. Minha pregação tem que ser completa, tem que ser um conjunto de muitos temas. Muitos só querem pregar um tema. Não posso, eu não posso. Eu tenho que pregar o que Deus quer, o que Deus me ordenou. O evangelho, as boas novas do reino de Deus, o evangelho eterno. Aleluia!
É isto que tem que constituir o conteúdo da minha pregação, do meu ensino. Tem que ter Cristo ali. Tem que ter a morte de Cristo, a expiação de Cristo, o perdão de Cristo, o arrependimento que Deus gera. Aleluia. Através da obra de Cristo, da pregação da verdade. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Então essas pessoas, eu nem sei de onde que surgem. Eu nem sei o histórico. Elas não começam uma live. Elas não começam uma live dizendo: eu sou da igreja tal, do movimento tal, do pastor tal, levantado como consagrado como tal. Eles não têm nenhuma consagração, nenhuma denominação, não representam ninguém, varão. Como assim? Eu sou apóstolo de Cristo, levantado e ungido por Cristo, líder pela misericórdia de Deus, pelo Espírito Santo. Aleluia. Na igreja pentecostal Shalom Maranata. Temos uma bagagem, temos 19 anos de cristão, temos pela misericórdia de Deus. Fomos chamados, eleitos por Cristo. Nós não somos qualquer um. Nós passamos por muitos ministérios, passamos por consagrações, estudamos a palavra todos os dias da nossa vida, oramos pelas almas, evangelizamos o evangelho, fazemos a obra do Senhor, a obra espiritual e natural, ensinamos a palavra, oramos pelos enfermos para eles serem curados, eles são curados, para as pessoas serem libertadas das seitas, elas são libertas. Temos uma bagagem, temos um reino para representar, fazemos aquilo que Deus nos nomeou e nos fortaleceu e nos capacitou para fazer. Aleluia! Agora vem chegar e ceamos todo mês, congregamos, aleluia, pregamos a palavra da verdade, estamos comprometidos com o texto, estamos comprometidos com o reino, porque nós sabemos, se nós tirarmos alguma coisa da palavra ou acrescentarmos, nós vamos pagar o preço. E por isso, nós sabemos muito bem que nós devemos pregar a palavra como ela está, no texto e no contexto dela. Se é na nova aliança, na nova aliança. Se é na antiga aliança, na antiga aliança. Amém? Temos que falar como ela está, entender o seu conjunto, analisar o seu texto, os seus versículos anteriores e posteriores, enfim, toda uma interpretação, aleluia, correta das Sagradas Escrituras. Agora tem pessoas que estão nas redes sociais pregando sem tudo isso que eu falei, sem estar congregando numa denominação pentecostal, sem estar ceando com os irmãos, sem ter consagração, sem ter dom, sem ter entendimento da palavra. Como tu pode representar Deus? É impossível, meu irmão. São mentirosos. São pessoas que desonram o nome de Cristo. Eles não estão honrando. Eles estão disseminando heresias. Eles estão impedindo as pessoas de chegarem até Cristo. Eles estão tentando impedir as pessoas de serem salvas. O pretexto deles é ganhar dinheiro. O pretexto deles é honra para si. O pretexto deles é dizer que eles têm a verdade, mas só de um é a verdade. É Jesus Cristo. Está escrito e declarado está em João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou, Jesus dizendo, ele Jesus, eu sou a verdade, a aletheia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai, senão por mim. Tem que ser humilde para reconhecer que Jesus é o teu Salvador, para poder vir ao Pai. Senão tu não pode ir ao Pai. Senão tu não pode chegar ao céu. E o Espírito Santo é que te revela isto. Amém? É o Espírito Santo que revela a nós o que está no texto. É o Espírito de Deus, porque Ele inspirou o texto. Ele inspirou homens e mulheres para falar do texto. Amém? Então dependemos do Espírito Santo. Dependemos da submissão a Deus. Amém? E não vamos dar ouvidos a esses sátrapas, esses pseudo-pregadores. Porque não são pregadores. Não são ovelhas. Não são mestres. Não são. E eles recebem muitas curtidas, meus irmãos. Eles recebem muitos comentários. As pessoas creem neles. Como pode isso? Eu fico aturdido, perplexo, quando contemplo. Ou tem um que eu vejo que chegou a 60 mil inscritos. 60 mil pessoas se inscreveram no canal daquelas pessoas que não tem nada de Deus. Meu Deus, como pode isso? Às vezes tem até milhões de seguidores. Como pode isso? Tantas pessoas, uma manada, seguir pessoas que estão indo para o abismo, conduzindo eles para o abismo. Pessoas que não têm comprometimento com a palavra. Pessoas que não têm temor a Deus. Pessoas que não são irrepreensíveis,
São pessoas completamente reprováveis. Não se vestem decentemente, não agem decentemente, não falam decentemente, não vivem decentemente. Como podem representar Cristo? Eles distorcem completamente o texto. Eles pregam coisas da antiga aliança na nova aliança. Ou eles pregam coisas da nova aliança na antiga aliança. Irmão, Jesus disse isso. Não se coloca vinho novo em odres velhos, e nem vinho velho em odres novos. O vinho velho fica no odre velho. O vinho novo fica no odre novo. Ou seja, o que está no Antigo Testamento está no Antigo Testamento. É para o povo do Antigo Testamento. E o que está no Novo Testamento é para o povo do Novo Testamento. Cada um no seu tempo. E nós vivemos no Novo Testamento. No vinho novo para odres novos. Nós temos que ser odres novos para receber o Novo Testamento, receber o vinho novo. Isso é metafórico, é simbólico, não é o vinho literal. É vinho espiritual. Amém? Até a própria Escritura diz: não vos embriagueis com vinho onde contém dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Enchei-vos daquele que dá a interpretação. Meus irmãos, mais uns 5 minutos e estaremos, em nome de Jesus Cristo, encerrando essa maravilhosa live. Digo maravilhosa porque senti a presença de Deus, maravilhosa porque sinto o impacto do Espírito Santo neste ambiente, neste lugar. Amém? Deus é bendito, glória a Deus por todas as coisas. Amém? Deus é bendito. Essa noite fomos graduados por mais um dia de vida, por mais um dia de trabalho concluído, por mais um dia de culto, de ensino. E quero fazer também, aproveitar o ensejo, convidar os irmãos para estar conosco, não apenas cultuando, mas membrando conosco, se assim os irmãos crerem, na rua Costa Gama, 687, Vila Augusta, Viamão, temos a nossa sede, a nossa igreja, Igreja Pentecostal Shalom Maranata. Que os irmãos possam estar cultuando conosco. Temos os dias de culto. Segunda-feira é dia de ensino das Escrituras, tudo bíblico. Está sendo muito proveitoso. O Deus nos deu uma maneira, um método de ensino muito edificante e efetivo. Não que os outros não sejam, nunca diremos isso. Mas Deus nos deu um método que é um método muito acessível, uma metodologia do Espírito Santo. Não que os outros também não sejam, mas uma metodologia que edifica muitas almas. Venha estar conosco, tomar um cafezinho conosco e aprender da palavra de Deus. Quarta-feira nós temos culto da busca pelo Espírito Santo. Sexta-feira nós temos culto de libertação. Sábado nós temos culto de adoração a Deus. E domingo nós temos culto da família. Um culto de liberdade. Um culto que nós todos temos que estar reunidos. Então venha estar conosco. Um destes 5 dias de culto, adorando e louvando o nome de Deus. Amém? Convide também aquela pessoa que está na depressão, na ansiedade, que já não quer mais viver. Convide para estar conosco. E nós estaremos orando pela esta alma. Eles serão curados, libertados pelo poder de Deus. Pelo poder daquele que é tudo e age em tudo em todos. E enche todas as coisas. Amém? Glórias a Deus. Fico feliz pela participação de cada um dos irmãos nesta noite. E cada um que é aquele que depois irá compartilhar, comentar, curtir. E sabe, fazendo isso não para mim, não para minha própria honra, mas para a honra daquele que eu estou representando, que é Jesus Cristo. E este ressuscitado dentre os mortos depois de 3 dias. Aleluia! Porque nós fomos chamados por Ele. Ele que nos chamou. Ele que nos nomeou. Aleluia! E que é um privilégio para mim. Cada live que faço é um privilégio. Eu me sinto muito honrado. Não apenas me sinto, mas eu reconheço que estou debaixo de uma honra gloriosa. Pois eu não poderia por mim mesmo chegar até aqui e nem além daqui. Mas aquele que me chamou, aquele que me nomeou, aquele que me deu o apostolado é que me faz vir até aqui e chegar além daqui. Obrigado, Deus, por tudo. Deus, tu sempre seja honrado. Assim sejamos todos humildes para reconhecer a nossa eterna dependência de Ti. Eternamente dependente de Ti, eternamente dependente de Ti, eternamente dependente de Ti, Senhor. Nós somos eternamente dependentes de Deus. Amém? Quero encerrar essa live agradecendo tudo que Deus tem feito por nossas almas,
agradecendo a cada participação daqueles que estão presentes agora nesta live e aqueles que irão de participar também conosco. Deus abençoe a tua vida. Oremos a Deus para a glória de Deus. Pai, eu te louvo e te bendigo por tudo e por todos. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, porque o Senhor nos deu acesso à eternidade através da obra expiatória e salvífica do teu amado Filho Jesus Cristo. Obrigado por nos curar, obrigado por nos perdoar, ainda quando nós éramos ainda pecadores, ainda quando éramos estranhos à aliança. O Senhor nos enxertou a nova aliança, o Senhor nos amou primeiro. Obrigado pelo teu amor, e que também nós correspondemos a este amor que recebemos de graça. E também de graça te servimos para honrar o teu nome, o teu sacrifício e o teu reino. Em nome de Jesus Cristo, abençoa meu irmão, minha irmã, aqueles que vão ouvir e ver esta live, que todos sejam impactados pelo teu amor e a tua verdade e o privilégio de estarmos ouvindo o que Deus tem para nós ainda hoje, porque Deus não nos esqueceu, Deus continua, aleluia, nos amando com amor eterno. Bendito seja o teu nome, e que haja muitos salvos, curados e convertidos através desta live, através desta pregação, através dessa segunda apologética, para a glória do nome daquele que vive e reina. Do qual aquele nome, assim como João Batista, eu também digo, do qual não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Mas eis que ele nos fez seu servo, e assim seja. Usa-nos segundo o teu querer. Amém. Amém, amém. Assim, meus irmãos, nos despedimos. A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Até uma próxima live, se assim Deus o permitir e quiser. E você, aleluia, fique na bênção de Cristo. Até mais, em nome do Senhor Jesus.